Família do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Estamos juntos para mais um capítulo, hoje capítulo 11 do livro de Provérbios. Vamos juntos, estamos aqui orando todos os dias com você e por você, e aplicando a Bíblia às nossas vidas e tentando mudar. Nós vamos ver aqui no capítulo 11 mais um paralelismo antitético de Salomão, onde ele vai colocar duas coisas lado a lado para fins de comparação, e essas verdades vão nos ensinar. Geralmente uma verdade mostra o aspecto positivo e a outra mostra o aspecto negativo. Todas as duas afirmações são verdadeiras e uma complementa a outra. Vamos seguir aqui então para que você possa aprender. O primeiro contraste, ele vai apresentar a integridade e a humildade. Ele vai mostrar como a humildade e a integridade, elas contrastam com a soberba. Como a humildade e a integridade podem trazer para nós benefícios, porém, como a soberba, como a arrogância, como a injustiça traz para nós consequências. Por exemplo, no versículo 1, ele diz: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso do justo é o seu prazer. Em outras palavras, o que Deus está dizendo aqui, através da sua palavra, é que o justo traz prazer, porém o corrupto, aquele que fraudava a balança para fins corruptos, aquele que é corrupto, aquele é uma abominação aos olhos do Senhor. Portanto, não pense o homem corrupto que ele será abençoado. A hora dele vai chegar e Deus vai mostrar o quanto o abomina. Em vinda soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Humildade é achar que não é. Soberba é achar que é. Às vezes, nós percebemos pessoas definindo humildade como pobreza, escassez de bens materiais, e não é isso. Soberba é achar que é, e humildade é ter certeza que não é. E aqui diz que, vindo a soberba, sobrevém a desonra. Ou seja, quando o homem acha que está na hora de ser exaltado, é aí que vem a desonra e a vergonha. A integridade dos retos, a inteireza dos retos o guia, mas dos pérfidos a sua alma destrói. Por que a integridade dos retos o guia? Porque ele é inteiro, ele sabe quem ele é, ele sabe para quem que ele vive, ele sabe para onde ele vai, ele tem uma direção a seguir. Agora o pérfido, a sua falsidade destrói porque ele nem sabe quem ele é, ele já não tem identidade, ele não sabe que cada hora ele toma uma decisão, pende para um lado, ninguém acredita nele. Portanto, irmãos, a integridade, ela guia. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Olha só, quantas vezes pessoas, por causa dos bens, fazem tanta besteira, estão confiados nos bens, acham que os bens podem livrar de tudo e de qualquer consequência, e deixam ser guiados por aquilo que possuem. E na verdade o homem não pode ser guiado por isso, mas o que deve guiá-lo deve ser a justiça, ou seja, a vontade de Deus. Quem procura fazer a vontade de Deus tem vida e vida em abundância, irmãos. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. Então um homem que busca a justiça, fazer a vontade de Deus, justiça à luz da Bíblia sempre é a vontade de Deus. Aqui diz que ele vai endireitar o seu caminho, ele vai percebendo onde está errado, vai consertando, mas pela sua impiedade cai o perverso. Quem é guiado sem o temor do Senhor vem a cair, vem a arruinar-se. E ainda o versículo 6 diz que a justiça dos retos os livrará, mas a sua maldade, os pérfidos serão apanhados. Então, quando o homem segue a vontade de Deus, ele não tem o que temer, ele está fazendo o que é correto, e se ele sofrer, sofrerá injustamente. Mas a maldade dos pérfidos, na maldade deles serão apanhados. Não adianta, irmãos, corrermos, não adianta o homem mau praticar a sua maldade achando que ele vai sair impune, porque não vai. Também apresenta aqui o contraste entre o destino final, ruína versus livramento. Por exemplo, o versículo 7 vai dizer: morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. Esse versículo, versículo 7, mostra que a morte para o ímpio é o fim de tudo. É o fim de tudo. Mas o versículo 8 vai dizer: o justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. O justo, por que ele é libertado da angústia? Porque ele tem esperança. Agora o perverso que não tem esperança, recebe a angústia no seu lugar. Não tem nada pior, irmãos, porque uma vida sem esperança. Versículo 9 diz: o ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. O justo, entendendo quem é Deus, ele tem respeito pelo seu próximo. Mas aqui diz que o ímpio destrói o próximo com a sua boca, porque ele só acha que pode ser alguém, se ele fizer do outro um nada. Versículo 10, no bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo o perverso há júbilo. Então aqui diz, no bem-estar dos justos
exulta a cidade, e perecendo o perverso, há júbilo. Então que quando o justo ele está bem, o povo se alegra. Quando o perverso morre, o povo se alegra, há júbilo. Não tem jeito, irmãos, não é o correto, sabemos que nós não devemos desejar a morte de ninguém, mas a verdade é essa, que quando alguém que é ímpio serve a impiedade e deixa de existir, isso traz alívio, e muito alívio, e há júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos a cidade, mas pela boca dos perversos é derribada a cidade. Então os retos, eles abençoam a cidade, ou seja, eles exaltam a cidade com a vida, mas os ímpios não precisam nem agir, só com a boca eles a derrubam. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Então, mais uma vez aqui dizendo que aquele que é íntegro, não é corrupto, traz prazer ao Senhor. Mas abomináveis para o Senhor são os perversos de coração. O mal é evidente, versículo 21. O mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. Então, quem está praticando aquilo que a Bíblia diz, que contra essas coisas não há lei, pode ficar tranquilo, meu irmão, você não está despertando a ira de Deus. Mas o mal não ficará sem castigo, porque o Senhor é justo. Ainda nós temos o contraste entre falar, calar e aconselhar. No versículo 12 diz assim: o que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente, este se cala. Então, às vezes, nas situações em que as pessoas aproveitam para humilhar aquele que errou, não faça isso, meu irmão. Seja um homem prudente, se cale. Quem está de pé, veja que não caia. O mexeriqueiro, aquele bisbilhoteiro, ele descobre o segredo, mas o fiel, o espírito o encobre. Então preste atenção, se alguém confiou para você o segredo, guarde. E se ninguém te contou, não seja mexeriqueiro, porque isso vai acabar mal. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas a multidão dos conselheiros, há segurança. Então, não viva sozinho, meu irmão. Busque conselhos, orientações de pessoas mais experientes, de pessoas que amam você, porque na multidão dos conselheiros há segurança, mas sem direção a casa cai. A mulher graciosa alcança a honra, como os poderosos adquirem riqueza. Então, a mulher graciosa, a mulher bondosa, a mulher temente a Deus, pode ter certeza que ela alcança a honra, tal qual os poderosos adquirem riqueza. Assim como os ricos são a minoria, assim também mulheres que se portam dessa forma são a minoria, e é tão precioso quanto a riqueza dos poderosos. O homem bondoso faz o bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Quando eu faço bem para o próximo, eu estou fazendo bem para mim mesmo na medida que a minha alma está conservada. Agora, quando eu pratico a crueldade, eu vou perdendo a minha identidade, o meu propósito, e além de fazer mal ao próximo, eu faço a mim mesmo. E por fim, mostra o contraste entre a generosidade e a sabedoria. Diz assim: quem fica por fiador ao outro sofrerá males, mas quem foge estará seguro. Então, meu irmão, já falamos sobre isso aqui no livro de Provérbios, fuja, não seja fiador. As pessoas não vão cuidar do seu nome como você cuida. Cuide do seu nome, é o bem mais precioso que você tem. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá a recompensa verdadeira. Qualquer ganho, meu irmão, financeiro, ele não se compara ao valor que recebemos da parte do Pai em fazermos a sua vontade. Não esqueça das palavras de Jesus, busque o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. O homem não é aquilo que ele tem, aquilo que ele conta, aquilo que ele pesa, mas ele é aquilo que ele crê, aquilo que ele tem fé. Pode ter certeza que fazendo a vontade de Deus, Deus não negará bem algum aos que andam retamente. Então, certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Então, se você seguir a justiça, vai ter caminho de vida. Se você seguir o mal, o salário do pecado é a morte. Isso é bem claro nas Escrituras. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Ou seja, joia no focinho de porco é um desperdício. Assim também é uma mulher formosa que não tem discrição. Por quê? Porque a beleza dela é para o seu marido, assim também do marido é para a sua mulher. Não tem necessidade de se mostrar. E se faz isso é como joia no focinho de porco. Ou seja, está inapropriado, em local inapropriado, e não tem proveito algum. Aqui continua dizendo: o desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos a ira. Ou seja, o justo projeta o bem, o ímpio perverso projeta a confusão, a guerra, está sempre pronto, é belicoso.
A quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, mais do que é justo, se lhe há pura perda. Então, a quem doa, a quem dá liberalmente, lhe acrescenta mais e mais. No reino de Deus é assim, irmãos. Nós temos o que damos e perdemos o que retemos. Aquele que semeia, colhe. Quem não semeia, quem semeia pouco, colhe pouco. Quem não semeia nada, não colhe nada. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será também saciado. Então, meu irmão, você faz o bem. A Bíblia está dizendo, você vai receber no tempo certo. Ao que retém o cereal, o povo amaldiçoa, mas haverá bênção sobre a cabeça do que o vende. Havia lá naquela época já especulação. Então, em tempos de fome, muitas vezes pessoas retinham o cereal para poder vender mais caro depois. Mais ou menos o que acontece aqui, quando tem essas greves aí malucas, onde tudo para. Então, o preço dos alimentos, o preço das coisas sobe. Por quê? Porque as pessoas entendem que vai faltar. Deus está dizendo aqui que ao que retém cereal, o povo amaldiçoa. Mas a bênção de Deus virá sobre quem se compadece, para quem é generoso, para quem não explora o seu próximo. Quem procura o bem alcança favor, mas ao que busca o mal, este lhe sobrevirá. Então, quem procura o bem, vai colher bem. Quem procura o mal, vai colher o mal. Quem confia nas suas riquezas, cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Quem não confia na riqueza, meu irmão, vai reverdecer como planta, porque o Senhor vai renovar. O que perturba a sua casa, herdará o vento, e o insensato será servo do sábio de coração. Então, olha só, não perturba a sua casa, aplique essa palavra aí. Quantos filhos têm destruído aquilo que os pais construíram por causa das suas impiedades, das suas inconsequências? Se continuar assim, você vai herdar vento. E o insensato será servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore de vida. O que ganha a alma é sábio. Então, irmãos, o fruto do justo é ganhar vidas, é levar vidas ao Senhor para que experimentem vida em abundância. E o que ganha almas é sábio. Se o justo é recompensado na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Então, cada um recebe a recompensa que merece. Quem praticou o bem vai receber o bem, e quem praticou o mal, com certeza vai receber aí as consequências das suas ações. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras. Deus abençoe e até lá.